Negócios focados em eficiência operacional e na concorrência estão fadados a se afogar na maré do novo mercado. Então, qual é a nova mentalidade? Se você é gestor de um negócio ou está tocando uma equipe, fica aqui comigo que eu vou te falar qual que é a mentalidade do desenvolvimento de negócio para o nosso momento atual. Beleza? Eu sou o Diego Carvalho, sou aqui do time de consultoria e treinamento do IEEP. Fica aqui comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Bom, galera, antes de começar o vídeo, já vou te pedir o seu like. Você sabe quando que você curte o nosso vídeo, você mostra para o YouTube que ele é relevante. Se você está curtindo aqui a nossa onda de materiais e conteúdos para o seu negócio ou para o seu desenvolvimento, se inscreve aqui porque a produção está constante para você não perder nenhum vídeo da nossa série. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode ser uma liderança focada no cliente, focada num negócio de relevância e que não vai se afogar nessa maré que está vindo aí de novos negócios. Para começar, eu queria falar aqui que hoje a gente vai falar muito sobre Jobs to be done, adaptabilidade, foco no cliente. E para isso a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal sobre essa temática. Se você quiser, eu vou deixar aqui um cartão para você acessar o outro vídeo sobre Jobs to be done, que explica um pouco melhor. Mas fica aqui comigo que vai dar para entender tudo e depois você volta lá e assiste melhor sobre essa teoria. Primeira coisa que eu queria te perguntar. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre centralidade no cliente, né? Isso daí eu acho que é a palavra da vez no momento em que as empresas todas têm falado muito nisso. A gente vem passando por um momento de mudança de paradigma em que antigamente a empresa ditava o ritmo do mercado e os clientes orbitavam ao redor. Hoje em dia isso já mudou. Quem está no centro é o cliente e as empresas estão ao redor tentando entender e agradar, disputando a atenção desse consumidor. Para isso, a atenção que a gente tem no foco que o cliente busca, no progresso que o cliente quer, é o grande diferencial e a palavra da vez quando a gente fala de negócios que vão ditar o sucesso, o ritmo e está na crista da onda dessa nova maré. Por isso essas empresas elas são totalmente personalizadas. E por que isso acontece? Antigamente uma coisa que era muito buscada, mas não era tão possível, era a extrema personalização para o nosso cliente. Porém, devido às tecnologias e à capacidade de informação, de dado, de conseguir compilar isso tudo, trouxe algumas dificuldades que hoje em dia a tecnologia já não tem mais esse problema. Inteligência artificial, tecnologias emergentes, alta capacidade de dados, big data, esse tipo de coisa, já tornam a nossa possibilidade de entender num nível absurdo cada minuciosidade do nosso cliente, tornando a empresa totalmente adaptável, customizável e centralizada nele. Por isso a gente já vive um novo paradigma, que é o paradigma de empresas que se personalizam para atender o cliente à maneira como ele quer. Então aquelas grandes das décadas anteriores, que muita gente talvez conhece mais por fama e menos por atualidade, elas perdem relevância quando elas não sabem se adaptar para esse novo modelo. E a gente detecta o surgimento de novas empresas que elas são totalmente customizáveis. Temos aí vários exemplos de empresas que souberam surfar bem nessa onda e cresceram muito nos últimos anos. Posso citar aqui Apple, Google, TikTok, Shein e várias outras. Tudo isso que a gente tem falado de foco no cliente, de foco do cliente, centralidade, isso está totalmente ligado à estratégia do negócio, né? As lideranças dessas empresas, desses grandes negócios, elas são totalmente focadas nesse cliente e fazem com que a estratégia deles esteja ligada a isso. Porém, a gente sabe que a estratégia é devorada pela cultura no café da manhã, né? Isso daí a gente já comentou muito aqui no nosso canal. Por isso, a gente quer falar para você o seguinte: se você é uma liderança que quer ter um negócio que foca no cliente, mais que uma estratégia focada nisso, a cultura da sua empresa precisa ser focada nisso. Então, a gente tem que trabalhar a cultura que foca no foco do cliente. Ou seja, todo mundo tem que estar muito preocupado em entregar o progresso esperado pelo nosso cliente para que a gente tenha uma estratégia vencedora. Mas para isso, no dia a dia, todo mundo da sua empresa precisa se alinhar, entender que o cliente ele realmente é uma parte importante. Aqui a gente tira aquele cliente que é uma parte necessária, um mal necessário, como muitas empresas viam antigamente, e começa a olhar o cliente como uma parte totalmente fundamental que a gente vai colaborar para agradar ele e ele vai ajudar a empresa a encontrar os novos caminhos. Por isso eu vou fazer uma pergunta aqui bem provocativa. No seu dia a dia da empresa, o quanto o cliente é falado? E quando é falado dele, como que ele é falado? Ele é falado como um problema, um empecilho, ou ele é falado como um norteador da sua estratégia? Agora a gente tem que começar a olhar o cliente como a nossa bússola fundamental de entender qual o caminho que a gente quer seguir para ter negócios que foquem em geração de valor para esse cliente. Isso é o que vai fazer com que o seu negócio, a sua área ou o seu time seja mais relevante dentro da estratégia. Eu quero trazer aqui um exemplo bem claro de como o streaming mostra muito bem esse progresso esperado pelo cliente, como que isso daí revoluciona o mercado.
Antigamente, quando a gente tinha a indústria do CD, era muito forte, a gente tinha muitas lojas que tinham muitos CDs, os lançamentos, as pessoas consumiam muito. E aí existia toda uma indústria, as capas e tudo mais, porém, o questionamento foi o seguinte, as pessoas realmente elas querem comprar CD ou elas querem comprar música? E aí, cada pessoa pode ter alguma coisa. Algumas gostam realmente do CD, da capa, de ver, mas a maior parte do mercado queria comprar música. E o que o streaming percebeu? O que eu preciso fazer é vender e facilitar o acesso a essa música. Eu não preciso mais do CD. Se eu conseguir ter tecnologia suficiente para vender só a música, eu resolvi o meu problema. É aí que a gente começa a entender o surgimento de alguns aparelhos até vir a disrupção total, como, por exemplo, empresas do estilo Spotify, que acabaram, erradicaram praticamente com várias mídias de música. E isso daí surgiu também nas mídias de artes visuais, como, por exemplo, DVDs, Blu-ray, tudo isso, com Netflix e outras empresas. E hoje em dia tem gente que nem sabe mais como usa um CD ou um DVD, né, dependendo da geração. Isso mostra claramente como que o Jobs Chubinelli é capaz de disruptar. E qual que é a importância da gente estar atento a isso? Se você não percebe qual que é o progresso esperado pelo seu cliente e como o mercado aponta realmente as reais necessidades, o que você está desenvolvendo como estratégia não vai estar focado em valor e você não vai ter um negócio ágil. Os negócios ágeis são aqueles que focam em valor na organização como um todo. Por isso você precisa desenvolver uma visão muito clara de adequar as tecnologias que a gente tem à disposição com o progresso esperado pelo nosso cliente. Senão, no meio dessa mudança de maré, você vai ficar no meio do caminho e vai se afogar. Acredito que aqui você já conseguiu perceber a importância clara de como que o foco no cliente, o foco do cliente, ou seja, aquilo que ele está focado, é importante para você desenvolver o seu time, a sua cultura e a sua estratégia. Mas uma coisa que é muito importante de ser falada, que inclusive nem todo mundo fala, é o seguinte. Você pode interpretar isso aqui de uma maneira um pouco errônea e falar assim, a partir de agora, então, tudo que o meu cliente pedir, eu vou fazer. A partir de agora, tudo que o meu cliente reclamar, eu vou resolver. E tem uma frase muito boa que ela dá um contraponto bem interessante para tudo isso que a gente está conversando, para a gente entender qual que é o ponto entre a personalização necessária e a completa vontade de agradar tudo e ser ineficiente. Essa frase diz o seguinte, inclusive eu não sei o autor, se você souber pode deixar aqui pra gente nos comentários que vai ser muito bom. Acompanha comigo aqui na tela, que legal. Ela diz o seguinte, se eu não ouvir o meu cliente, eu tô morto. Mas se eu ouvir e fizer tudo o que ele quiser, eu tô morto mais rápido ainda. Isso daí pode cair como uma bomba nisso tudo, né? Mas Diego, você acabou de falar que a gente tem que ouvir o cliente. Sim, mas olha essa frase muito legal do Ford que complementa e explica essa primeira que eu trouxe. Ele diz o seguinte, né? Se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos. Ou seja, não é falar o que o cliente está falando, não é fazer o que o cliente está falando. Não é atender tudo o que ele quer. É entender qual que é o progresso que o seu cliente precisa e como que o seu negócio vai responder a isso da melhor maneira possível. A gente tem que olhar para as coisas importantes do negócio, porque senão você também vai quebrar e aí você não vai atender cliente nenhum, porque não tem mais o seu negócio. Então você, como liderança de negócio, você tem que pensar como que eu vou resolver o problema do meu cliente, dado a dor que ele tem, da melhor maneira possível. Espero ter trazido algumas coisas legais aqui para vocês, trazido aqui alguns conteúdos interessantes para você repensar o seu negócio e como que você responde às necessidades do seu cliente. Caso você precise de ajuda, conte com o IEP para isso. A gente pode ajudar você no seu modelo de gestão, na sua estratégia, na formação da sua liderança. E para complementar isso aqui, eu vou deixar um material aqui embaixo na descrição. Vai lá, um material muito legal que a gente está preparando. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço.